Você está ouvindo mais um podcast Impacto Positivo com Eurico Viana. Semana passada a gente conversou com o professor Arthur Nani sobre o papel que a permacultura teve na busca da família por uma vida mais saudável e o papel que hoje ele tem, junto com outros atores, na articulação do ensino da permacultura nas universidades públicas do Brasil. Hoje a gente conversa com Jorge Timmermann e a Suzana Maringoni sobre o ensino da permacultura, a história da permacultura no Brasil, dietas, ecovilas e vários outros assuntos que são pertinentes às pessoas que já escutaram seu chamado e que vivem uma vida que a gente precisa viver para ver um mundo melhor. Antes da gente entrar para a entrevista, eu queria só dizer para vocês que o país hoje vive uma situação complicada. A gente está no começo de abril de 2018. Eu queria pedir às pessoas que tivessem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor no coração. Eu sei que todo mundo quer um país mais justo, eu sei que todo mundo quer o fim da corrupção, mas o fim da corrupção não pode passar pelo fim dos relacionamentos familiares, pelo fim dos relacionamentos com os amigos, pela incitação da violência e do ódio, né? Vamos ver se a gente consegue chegar onde a gente quer e respeitar o caminho que os outros escolheram para chegar lá. Todo mundo quer chegar num país justo, todo mundo quer chegar num país onde as pessoas tenham qualidade de vida e todo mundo quer chegar num país onde a impunidade não seja mais uma realidade. Mas a maneira que a gente vai chegar lá, ela pode ser odienta e destrutiva ou pode ser uma maneira que une mais a gente, que traz mais harmonia. Fica aí a dica para vocês que a maneira mais fácil de conquistar é dividir a gente. Vamos aí passar para a entrevista, porque a permacultura é uma das ferramentas que a gente tem para precisar cada vez menos de um sistema que está se corrompendo cada vez mais. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Jorge e Suzana, muito obrigado. Muita gente que procura permacultura por um anseio de mudança, de reconexão, etc, etc. E muita gente faz o curso e, no entanto, não aplica tanto, não atua tanto, né? E vocês parecem que tem uma conversão muito alta de pessoas que fazem o curso e que rapidamente se engajam, que rapidamente... como que é o curso de vocês? O que vocês fazem? Vocês têm um sistema que vocês dão um apoio para as pessoas depois? Explica para a gente um pouquinho como é que é essa rede de pessoas que tem acontecido à volta de vocês e em decorrência do curso que vocês ensinam. Eu acho que assim, ó, talvez fazendo uma análise, por que os cursos com a gente são cursos que têm essa... Por que você foi só em mim? Que tem um pouco uma mágica. Primeiro, acho que é a questão do entusiasmo, tanto do Jorge quanto meu. Nós não assumimos a permacultura como viver da permacultura. A gente fala que a gente vive a permacultura. Então, mesmo enquanto eu estava na escola, a permacultura fazia parte do trabalho com as crianças, com os professores. É uma coisa assim, ó, uma concepção, por exemplo, hoje de tarde eu fui catar batata. Eu, Pedro Marcos, o Aparício, nós fomos colhemos 4 caixas grandes dessa de plástico de batata. Pedro Marcos é um dos permacultores que fundou o IPAB junto com o Jorge, que é parceiro da gente aqui no sítio Raízes Huaycaiú, que é o projeto tão grande que nós estamos fazendo. Então, essa coisa assim, ó, de você realmente ir vendo e vivendo essa questão. Acho que isso é uma coisa que é muito forte na coerência que as pessoas veem no curso. Segundo, assim, ó, o Jorge tem uma bagagem como instrutor de permacultura que ele tem uma bagagem muito grande pela formação como ecólogo, como biólogo, como ecólogo. É um cara também meio tipo o professor Pardal, que adora física, que adora montar instrumentos, que sabe construir, que pela história de vida dele nas sucessivas crises argentinas da década de 70, na década de 80, até ele vir para o Brasil, ele inventou um monte de coisa. Ele tem uma história engraçada de que ele era primeiro pesquisador sobre a doença de Chagas, aí cortou-se o projeto. Tinha uma história dele ser ex-preso político, demitiram o Jorge, eu sei que ele voltou alguns meses depois para fazer a instalação de azulejo, que ele estava trabalhando na firma de um amigo que fazia manutenção no laboratório. Então, de repente, o cara ia chamar assim, ó, seu Jorge, telefone para o senhor. E o seu Jorge era o pedreiro. Então, assim, ó, era Dr. Timmermann, chamava de Dr. Timmermann, ele com a pá de pedreiro na mão, assentando azulejo. Então, todas essas histórias, fazem com que o Jorge,
tenha uma capacidade de síntese. E como ele diz, a permacultura veio para coroar um monte de coisa que ele pensava. Ele é da geração do David e do Bill, quer dizer, ele é da geração dos ecólogos que estavam tentando soluções à crise. Junta isso a minha parte pedagógica. A gente brinca que às vezes no PDC é o tira bom e o tira mal, entendeu? A gente faz essa dupla. Eu tenho muito a parte pedagógica e uma formação sólida como permacultora por ser companheira do Jorge. Meu pai era um engenheiro, fazendeiro, também vem com uma bagagem. Então, eu acho que assim, nós temos uma química muito forte. Isso aparece muito no curso. E nós somos muito rigorosos. Nós seguimos sílabos de cabo a rabo, nós não inventamos. Porque uma das coisas do PDC, que é, como ele é sedutor, a permacultura, a parte de construção, a parte de fazer um canteiro de uma espiral de ervas, então as pessoas começam a dar o PDC com o foco em construção. Desculpa, se você bota o foco em construção, você está penalizando um monte de outras coisas no curso. Eu queria fazer um adendo, desculpa interromper, mas eu queria fazer um adendo que é o seguinte: existe uma tendência muito forte para todo lado na permacultura hoje de dizer assim, não, o nosso curso ele é mais prático. Mas o ponto não é esse, o ponto é que as pessoas precisam entender é que antes de você praticar, você precisa da teoria, você precisa do embasamento, porque a permacultura não é um conjunto de práticas. Ela é um pensamento sistêmico, é contextual, e a prática ela vem em decorrência do entendimento profundo do sistema e do contexto. Então, esse lance do um PDC mão na massa, tudo bem. Então, na verdade, você está fazendo um estágio em permacultura. O PDC é outra coisa. O que a gente fala? A gente avisa as pessoas quando eles... Tem algumas outras sutilezas, por exemplo... Por ter trabalhado com criança há tantos anos, a experiência que eu tenho em escola é ou você avisa antes ou você compra a briga para depois. Então, por exemplo, no PDC, em todas as correspondências nossas do PDC, vai explicando. Este curso é um curso teórico, é um curso que a gente tem algumas práticas ilustrativas, mas é assim, quer dizer, você explicita o que vai ser nesse curso antes das pessoas virem. O resultado é que o PDC de Biporã, por exemplo, esse ano lotou em 20 dias. 20 dias acabou vaga, não tinha mais. Para um curso que vai acontecer agora na Semana Santa. Dia 20 de janeiro estavam todas as vagas preenchidas. E foi engraçado porque teve um cidadão daqui de Santa Catarina que ele começou exatamente essa coisa. Mas o curso de vocês é com enfoque em quê? Informar um bom permacultor. Não, mas alguns não sei o quê. Eu falei assim, o nosso é formar um bom permacultor. Aí eu falei, na terceira vez que ele me perguntou, eu falei para ele assim, olha, vai ver o currículo, qualquer curso que esteja priorizando alguma coisa, está penalizando outra, porque esse currículo você não consegue fazer nesse tempo se você vai priorizar alguma outra coisa. O que a gente faz uma outra coisa no PDC já há alguns anos? A gente trabalha pela ordem inversa. Sempre quando a gente trabalhava o PDC pela ordem que está, que é a do Designers Manual, que vem... a coisa dos princípios básicos de ecologia, princípios de sistemas naturais, a árvore. Meu Deus, as pessoas iam ficando com uma agonia desgraçada. Até a quarta-feira, a gente brincava que quarta-feira era o dia da mudança. Porque não conseguia ver aonde aquilo ia dar. Então, já há quantos anos, Jorge? 2011? Acho que 2012, 2013. A gente inverteu. Eu trouxe a pedagogia de projetos, que é o que eu sempre trabalhava na escola, para o PDC. Então, o nosso PDC começa com a seguinte pergunta, apresenta todo mundo, e aí faz uma pergunta que é o que o ser humano precisa para viver e ser feliz? Tudo, lista de supermercado, pode fazer aí, vai pondo, tudo que vocês quiserem. E aí é muito interessante, você tem que ir para alguns grupos e puxar os caras para o chão, porque começa aquela coisa... a harmonia, o viver, a espiritualidade, blá, blá, blá. Daí você fala assim, tá, ok, para ter isso tudo, mas primeiro nós estamos numa dimensãozinha... Tem aquela pirâmide da psicologia, eu esqueci o nome do autor, né? Que para você, a espiritualidade é o pico da pirâmide. Se você chegar lá, primeiro você precisa comer, depois você precisa... comer. Exatamente. E aí, quando eles fazem essa lista e quando a gente faz a socialização dessa lista, se separa em duas colunas no quadro. A gente dá aula de PDC com o quadro negro, tá? De giz mesmo, de verdade. E aí, de um lado, tem as necessidades concretas. E do outro lado, vem os valores. Que aí a gente remete na hora para a questão ética, porque vai sair amor, companheirismo, sensação de inclusão, blá, blá, blá.
que é a ética, cuidado com as pessoas, cuidado com o planeta, restringir consumo, blá, blá, blá. E do lado de cá, bom, é disso que se trata esse curso. Nós vamos dar conta de construir essas necessidades básicas. Então, a gente começa o PDC por arquitetura, que termina na tarde do primeiro dia. Então, o que a gente tem feito? A gente tem trazido algumas práticas ilustrativas para aquela hora do sono, depois do almoço. Não, eu acho, Suzana, assim, a didática lúdica, ela não preclude, ela não exclui a questão da bagagem teórica, né? Então, existe uma boa didática, ela vai ter esses momentos onde a gente brinca, os momentos lúdicos, que é o que vocês estão fazendo. Mas o PDC, ele é, em sua essência, um curso teórico. Só teórico. Quem fez curso com Bill ou com Jeff, o único que se faz é botar a bunda na cadeira 8 horas por dia, ou 10, e não se faz outra coisa. Quando eu saía com Jeff a fazer em Manaus alguma coisa diferente, era 5:30 da manhã, e saímos a caminhar por Manaus até as 7:30, um grupo que saía com ele, onde ele ia contando o que ele tinha visto 3 anos antes e como estava hoje, da cidade. E aí íamos conversando alguma coisa com ele, e às 8 da manhã começava o curso. Quer dizer, totalmente fora do currículo. E era sentar e blá, 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 blá. E claro, o conteúdo é muito extenso, e você tem que colocar a todo mundo, todo permacultor, no mesmo patamar de conteúdo básico. O que nós estamos trazendo como diferença não é a prática. A prática simplesmente a colocamos como um pequeno doce para se dar conta que isso que estamos falando é possível, faz sentido, é gostoso, então se faz também pelo lado estético, do lado lúdico, mas, sobretudo, a coisa é trabalhar as pessoas no contexto. Bom, isso o PDC é claríssimo, quando você vê nos diferentes climas, bom, está trabalhando contextos, sem dúvida. Tudo que tem a ver com âncora, ou seja, aquelas, Suzana falou de conteúdos significativos, ou seja, que as pessoas não só pensem no seu contexto, sino que pensem em coisas que são de conhecimento delas e que sejam importantes para elas. Foi inútil falar de coisas que não sei de que me está falando. E a outra questão, que quando se cortou antes eu tinha te falado, é a questão do ver as comunidades, ver o conjunto das pessoas, isso vem do desenvolvimento, como uma visão de desenvolvimento endógeno. Você não muda ninguém. As pessoas fazem suas mudanças em função das suas necessidades e suas atitudes. Então, o trabalho básico, que é tanto se você quer ver o clássico brasileiro, qual é o? Paulo Freire, ou quer ver pessoal filósofo como pode ser o Morin, ou bom, esse tipo de correntes, você não é quem sabe e leva para a besta e o bruto que está no campo ou em outro lugar o que ele tem que fazer. Você se integra com ele, descobre junto com ele o problema qual é e constrói com ele as soluções. Aqui no Rio Grande do Sul, na Emater, tem um grupo de pessoas que trabalha justamente o conceito que vem como desenvolvimento endógeno, que é muito claro, muito simples, muito óbvio, mas é bom lê-lo e colocá-lo em prática. Talvez essas são as coisas que vão nos diferenciando de alguma forma de outros. Ou seja, não somos nem um decálogo que diz como um permacultor deve ser, então você é permacultor porque fez um espiral de ervas e um canteiro de palha, nem que você pode fazer qualquer coisa com tal de que esteja em harmonia com os céus e com os animalzinhos. Não, você tem que ser uma pessoa comprometida na mudança em função de criar uma nova sociedade. Para quê? Para ser feliz. Não me interessa o dinheiro, não me interessa o prestígio, não me interessa um monte de outras bobagens, que todos as temos, porque todos somos humanos, mas dentro do possível, pelo menos no que declaramos, no que fazemos no dia a dia, tentar simplesmente isso. Ser feliz é muito fácil, é só querer. Perfeito, Jorge. Maravilha. Enfim, eu fico honrado de poder participar do papo com vocês. Tem uma outra barreira, né? Que vocês têm toda essa bagagem pedagógica, didática, e tem essa questão do saber específico, né? Que o Paulo Freire coloca. A gente não chega a um lugar e... O Paulo Freire usa um termo interessante que é assim, educação bancária. Né? Você não chega depositando o seu conhecimento.
E existe uma coisa, de novo, interessante na permacultura, que foi o seguinte, o Bill Mollison saiu pesquisando nas comunidades, nas sociedades tradicionais, as coisas que funcionavam, ou seja, ele partiu exatamente do movimento contrário, ele foi buscar o que funcionava e sistematizou. Uhum. Então, não cabe a gente agora sair fazendo uma abordagem hierárquica de cima para baixo e chegar com a permacultura e dizer assim, agora é assim. Não, não é assim, é endógeno, né? Você chega e aí, o que... Exato. Eu acho que é grave porque quando as pessoas priorizam uma coisa, como vocês estão colocando, outras coisas ficam de fora. O que eu acho muito importante, Eurico, é o que, por exemplo, esse documento que a gente publicou ontem, junto com os Explica para a gente o que foi esse documento, porque a nossa entrevista vai ao ar daqui a algumas semanas e as pessoas não vão ter conhecimento disso. Então, frente a essas questões de como o PDC está sendo, às vezes, recortado, picotado, eu até entendo que a grande maioria das pessoas não tem má fé. Acabam fazendo pelo entusiasmo. É moçada que sai, olha que legal, e vai a famosa foto, eu e o Jorge tiramos sarro da famosa foto do pé no barro, né? Aquela foto clássica que os caras põem o pé no barro na hora que está pisando, aquilo é totalmente. Frente a isso, o que está acontecendo? Tá tendo cursos com uma formação, com um modelo e um jeito de ser e um conteúdo que não funciona, não é o que tem que ser. E fora isso, fora essas reclamações que têm aparecido públicas desde há um ano atrás, apareceu um documento importante chamado Manifesto dos Aprendizes de Permacultura, tem havido denúncias de abusos, né? De abusos de assédio moral, de assédio sexual, umas coisas bem complicadas em curso. Desde que saiu esse manifesto, existia um incômodo nosso e de vários outros permacultores, tipo, bom, e nós mais velhos não vamos falar nada? Começa a aparecer um manifesto assinado e compartilhado por mais de 5.000 pessoas no Facebook. E que sabemos que é assim mesmo. E que nós sabemos que é verdade, e nós vamos ficar quietos. E aí foi indo, e a gente, Sérgio, Mônica, eu, alguns permacultores conversavam e, bom, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Aí teve o Congresso de Agroecologia, só para resumir, tem um pessoal tentando organizar uma convergência brasileira e ficou para o Sérgio, que aí ele nos incluiu, né? Sabendo que quem ia fazer era Joe, porque o Jorge falou assim, nessa cumbuca eu não meto a mão, e pôr para dialogar os permacultores mais antigos do Brasil. Quem são esses permacultores? Esses permacultores são os permacultores que eram da rede brasileira, que vamos falar, eram da segunda onda, e os permacultores, vários da primeira onda. Então eu brinco que é a rede brasileira, mais os seus afetos e os seus esquecidos. E a gente começou isso lá no ano passado, tentando fazer com que essa conversa andasse e que a gente conseguisse dialogar sobre o PDC. Foi uma coisa muito lenta, muito cuidadosa, muito pisando em ovos. Cada vez que eu abria tinha um e-mail, e aí foi muito engraçado, porque pelo Facebook não rolou quase, teve que ser por e-mail. Daí eu brinco, aí prova que a gente é dinossauro mesmo, né? Foi por e-mail. E aí a coisa começou a andar, e aí quando a gente fez agora em fevereiro, né, aqui em casa, aqui em fevereiro nós fizemos um encontro de amigos, que a gente chama de Perma Amigos. Então veio, basicamente porque vinha Sérgio e Mônica de Brasília, então veio Sérgio, Mônica, Bruno, a gente reuniu os Perma Amigos, e aí eu peguei um cartaz, uma cartolina, coloquei aqui na mesa, falei, gente, PDC, o que tem que ter, o que não tem que ter no PDC. E cada um ia anotando palavras ou coisas e nós conversamos daquilo. Dessa imagem nasceu o documento. Eu sistematizei, escrevi aquilo tudo que estava ali e começamos a compartilhar com esses permacultores mais velhos. E foi muito legal, porque aí realmente apareceu assim, ó, pessoas como o Peter Webb, o Cláudio Sanchoteni. O Cláudio mandou um e-mail ontem, que foi emocionante. Ele falou assim, obrigado pela iniciativa, nós estávamos precisando disso. O Peter Webb, a mesma coisa. Quer dizer, a Marcha mandou milhares de coisas, só que aí, como vem as histórias antigas, cada um do seu jeito. Um em público, outro em privado, mas quer dizer, a coisa andou. E aí eu brincava com o Sérgio, com a Mônica, falei, ia ser legal lançar isso no Dia Internacional da Mulher, ia ser simpático, né? Porque tem muita denúncia de assédio sexual. E aí a Mônica e o Sérgio, mas acho que os dinossauros vão ser mais lentos.
Eurico, foi um troço emocionante, porque começou a cair ficha assim, ó, chegava, cada 15 minutos, né, Jorge, eu virava pro Jorge e falava assim, fulano assinou, e fulano assinou, e começou aí, assim, daí eu falava pro Jorge, mandava WhatsApp pro Sérgio, pra Mônica, e falava assim, gente, vocês não vão acreditar. E aí foi muito interessante, porque no dia 8 de manhã, faltava uma assinatura, que era do Cláudio Sanchoteni. E o Cláudio Sanchoteni é uma pessoa que é absolutamente eremita, ele some da internet. E ele fica meses sem aparecer na internet. Tanto que ele já tinha falado, eu tô junto, vou tentar acompanhar, maior apoio, vamos nessa. Ele já tinha falado isso há 1 mês e meio atrás. Mas ele sumiu da internet. Ontem, às 6h30 da manhã, entra o e-mail, a coisa do Facebook dele, dizendo assim, ó, com certeza assino, pode pôr meu nome. Foi um troço assim, foi o último. Daí eu falei assim, cara, foi muito legal. Culminou em uma participação de todo mundo, né? Teve a participação de todo mundo e teve uma coisa assim, ó, Eurico, que foi passar por cima. Foi a primeira vez eu falei para o Sérgio, Sérgio, não é à toa que os dois únicos presidentes da rede brasileira estavam nesse processo, que era Jorge e Sérgio. Foi a primeira vez que essa rede funcionou realmente, né? Desses antigos, foi a primeira vez que se fez um projeto comum e que andou. Então, esse é um documento interessante porque ele dá bases para um PDC. Ele reafirma o que é o curso, o que é um curso teórico, o que é um curso presencial, o que é um curso que tem um currículo rigoroso, que você pode adaptar nomes. Por exemplo, a Mônica falou assim, aonde que está escrito que como é que é, estruturas e construções de estruturas, alguma coisa assim? As estruturas invisíveis. Hoje o termo... Não, da parte de construção. A parte de construção nos sílabos tem um outro nome, que é estruturas e construções, alguma coisa assim. E aí a Mônica falou, por que tem esse nome na arquitetura apropriada? Da onde saiu isso? Eu falei, Mônica, no sílabus está isso. Foi o Bill Mollison que colocou, não fomos nós que colocamos. Nós que passamos para a arquitetura apropriada. Mas, de qualquer forma, o documento, o que ele traz? Ele traz absolutamente o que é para ser um PDC, tem a primeira disposição do que é o curso, depois tem uma parte que pega firme em cima do instrutor, dizendo quem certifica o PDC é o instrutor que deu esse curso, é quem ficou o tempo inteiro com esse grupo, fala das questões de assédio, fala de alguns cuidados que o instrutor precisa ter, você fica muito perto de ser um terapeuta no PDC. Pois nós temos um PDC de imersão que a gente fica 9 dias, 24 horas por dia, cuidando de tudo. Desde a alimentação, porque como a gente faz em Iviporã, tem a Ilse, que é a nossa super ajudante lá, mas você pensa o que os caras vão acordar, comer de manhã, no meio da manhã, no almoço, de tarde, de noite. É uma coisa muito intensa. Então, tem uma coisa... de terapeuta... Tem uma coisa muito grave aí, Suzana, que os facilitadores da permacultura precisam, assim, a gente que já passou por outros processos de formação didática pedagógica tem que também alertar disso. Existe uma relação na psicologia que é chamada de relação de transferência. E a pessoa que está buscando mudar a sua vida como um todo, que já se predispôs a fazer um curso, que questiona todas as áreas em que a gente atua e está ali como aluno, ela é uma pessoa que está numa situação de fragilidade. Claro, e você tem uma ascendência sobre ela fenomenal. Os parceiros invisíveis de Jung. Exatamente. Você tem que ter claro isso, você tem que ter um cuidado com as pessoas, começa aí. Aí vem a história da linhagem. Né? Esse é um ponto que é um ponto importante. O que a gente entende da linhagem? A gente não entende a linhagem no sentido de eu tenho o meu certificado do PDC do Jorge, então eu sou melhor que os outros. A gente entende ao contrário. Eu certifiquei alguém, eu sou responsável por esse alguém. Percebe? É uma diferença do vetor. Né? Então, assim, olha, eu fiz o PDC com o Jorge, então eu sei a verdadeira permacultura. Não, é o contrário. Assim, ó, filhinho, você fez o PDC comigo, então vem cá, que isso que você está falando é besteira. Mais ou menos isso aconteceu nesse encontro de Permamigos com um dos amigos nossos, um jovem, e que a gente chamou e falou assim, ó, e não é só ele. Quando tem alguém falando muita besteira ou fazendo, e a gente se propõe a acompanhar esses permacultores depois. Esse acompanhamento não é um troço que a gente fica mandando e-mail, mas a gente sabe, olha, tem dúvida? Manda e-mail que a gente responde, e a gente realmente responde.
Então, nessa sensação vocês criaram uma rede informal de apoio, né? É o que se chama acompanhamento e não tem custo em dinheiro. Ou seja, nós cobramos pelo tempo que trabalhamos num PDC, não pelo conteúdo dos saberes que nós estamos transferindo. E depois, no acompanhar, para mim a palavra é terrível, aquela que muitos usam, que é da assessoria. Consultoria. Não? Consultoria. Acho terrível. Eu acho que o permacultor não dá consultoria nenhuma, porque quem não sabe, a melhor consulta que você pode responder é: faça um PDC. E se já sabe, você acompanha, porque um aluno teu ou é alguém que está na mesma linha que está você, está precisando de companhia, está precisando de apoio, está precisando de esclarecimento. Aí você diz: bom, me paga um churrasco, vamos lá, vamos trabalhar contigo um dia, vendo o problema que você tem. Então a relação que se estabelece é outra, não uma de interesse frente ao problema do outro, sino que um acompanhar junto ao problema do outro. Então, eu acho esse paradigma que o Jorge propõe muito interessante. Eu, por exemplo, trabalho com consultoria e uso o nome consultoria, mas no caso da consultoria que eu faço, e isso tem se tornado comum em vários lugares, acontece exatamente isso que o Jorge falou. Quando você faz um desenho permacultural para uma propriedade, se a pessoa não tiver feito o curso, as chances daquela pessoa levar adiante aquele projeto da maneira que ele foi planejado são poucas. Não, e o mais provável é que cada vez que ele queira fazer algo, vai ter que te chamar e consultar. Não vai mover uma palha sem perguntar primeiro. Então fica uma dependência tremenda. Que não é o objetivo do permacultor. Se não queremos fazer uma permacultura libertária, bom, não pode ser que você crie um independente. Eu quero pessoa independente. Correto. Desculpa, Suzana. O que eu queria comentar com relação à linhagem, e isso aqui é uma experiência minha como enfim, eu sou pesquisador de culturas, né? É que alguns conceitos que a gente tem, eles precedem a sociedade de consumo, né? O conceito de linhagem cultural, por exemplo, ele precede a sociedade de consumo. Vamos fazer um exemplo bem artístico, assim, para ilustrar. Quando uma pessoa vinha para aprender com um mestre renascentista, muitas vezes aquela pessoa ficava ali aprendendo a esculpir, a pintar, ficava ali por vários anos, às vezes 20 anos, e não podia assinar nada. A pessoa fazia uma parte do quadro, outro aluno fazia uma outra parte do quadro, e no final vinha o Botticelli, ou quem fosse lá, o Da Vinci, e assinava o quadro. Então, existia ali um ateliê de arte, as obras eram feitas a várias mãos, e hoje a gente, quando olha para o passado, a gente pensa, não, o Leonardo da Vinci fez tudo aquilo sozinho. Não, ele não fez tudo aquilo, era um ateliê, várias pessoas participavam do processo, mas ele era o mestre, ele ia lá e assinava. A pessoa que já estava pronta, e aí ele tinha essa questão da entrega da autonomia, olha, você é um artista completo, agora você vai, segue seu mundo, assina suas obras. Né? Esse tempo de 20 anos de aprendizado, a nossa sociedade não permite mais. Não. E uma outra coisa que acontece com relação à linhagem hoje, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu venho da cultura popular e eu entendo essa questão da linhagem. Por exemplo, eu tenho alunos que estão comigo há 15 anos. Então eu entendo essa relação dentro da cultura popular. Né? Agora, o que acontece com a linhagem hoje é que as pessoas têm uma certa poluição de ideologias, e aí assim, eu vou dar um exemplo no mundo da permacultura. A pessoa faz um curso de permacultura, ela já tem um certo conhecimento, já atua na área, mas ela fala assim, não, mas eu quero ter um curso com o fulano de tal, porque o fulano de tal é famoso, e aí eu vou ficar como aluno direto dele. Então, o conceito de linhagem hoje, ele permite o consumo, que antes antes não permitia. E é essa a minha preocupação, porque a gente cria um capital cultural. E esse capital cultural ele é perigoso porque, como todo capital, ele corre o risco de excluir, de ser excludente. Tem razão, é verdade. Né? Concordo. É um cuidado, porque eu não estou dizendo que não é um conceito útil. Eu acho que é útil. Por exemplo, como eu disse, eu tenho alunos que estão comigo há 15 anos. E dentro desses alunos que estão comigo há 15 anos, vou te dar um exemplo prático. Alguns começaram comigo. Outros não. Outros, agora eu estou falando de capoeira, porque eu sou mestre de capoeira também. Então, assim, eu tenho alunos que participaram de duas ou três outras escolas,
e que hoje eles se posicionam no mundo e falam assim, não, eu sou aluno do Eurico. E como se eu fosse a única influência que eles tiveram na vida deles. E não é verdade. Eu posso ser a mais importante atualmente, mas eu não fui a única, né? Então, a linhagem permite isso. Hoje em dia, ela permite que a gente compre um pouco, que a gente consuma. E é nesse sentido que eu tenho uma certa preocupação. História do cara que queria curso hoje. É verdade, você tem razão. Sim. Mas aí eu acho que temos que apelar ao conceito oriental, como às vezes é útil, em que essa é uma posição, ou de última que seja uma posição, de quem se assume como discípulo. O problema é quando o mestre se sente o mestre. Aí a coisa complica. Então, se você, vamos supor que você é o genérico, não, das pessoas, decide que o melhor curso que podia ter era comigo, bom, esse problema é seu. E você pode dizer o que você quiser. Eu não vou poder fazer nada. O problema é quando eu digo, meu curso é o melhor que tem. Aí a coisa começa a complicar. Porque pode ser que até seja muito bom, mas, momento. E aí, daí a criar uma linhagem, daí a ter um séquito, é um passo. É um passo. Aí se transformou em guru e já, bom, sabemos que isso não serve. Bom, isso é um problema meio que muito geral. Meio da humanidade hoje. Já o Oriente também caiu nisso. Está cheio de guruzão por aí, tirando dinheiro de linhas ou de menininhos, de senhorzinhos que não sabem o que fazer com o dinheiro e vão ganhar não sei que história, os seus ou da sua mística. Né? Mas, bom, eu acho que sim, é uma coisa a ter cuidado. Nós falamos disso no curso. Quando em algum momento aparece algum conceito ou a palavra linhagem concretamente, falamos. Sim, linhagem, claro que sim. E a linhagem aqui, eu assino o teu certificado, eu sou responsável por ti. E tem um conceito importante da linhagem, Jorge. Por exemplo, voltando à questão da diluição da qualidade do ensino da permacultura. Por exemplo, a linhagem que vocês têm, ela é muito importante, porque o contato que você teve com a fonte, né? Vocês tiveram contato com o David Holmgren, vocês tiveram contato com o Bill Mollison, vocês participaram e atuaram junto com educadores que fazem parte, como vocês colocam, da primeira onda. Então, a densidade do conteúdo, do conceito que vocês têm, ela é importante e ela é decorrente da linhagem. Então, você vê que a linhagem tem a sua importância, sabe? Sim. Sim, sem dúvida. Ou seja, é a origem. Mais que a linhagem, chamemos de origem. Quando você conhece um produto de origem, sabe que o queijo de tal lugar é assim, e esse é bom porque de aí tem essa característica. Não quer dizer que outro queijo seja ruim. É outro gosto, é outra possibilidade. Agora, os dois são queijo. Um não é queijo e outro é sabão. Aí a coisa não funciona. Não sei se foi claro. Mas importante isso que você falou, da história da linhagem se transformar em consumo. E é verdade, nós intuitivamente tínhamos sentido coisas estranhas, mas nunca tínhamos pensado nesse jeito, nesse enfoque. E é verdade, você tem razão. No dizer isso, eu não acho que a gente deva abandonar o conceito de linhagem, eu só acho que a gente tem que esclarecer para as pessoas que existe esse risco. Agora, quando a gente trata do ensino, e eu acho que aí a responsabilidade que vocês têm aí agora no Brasil é uma responsabilidade enorme, porque a crise do Brasil é enorme, a probabilidade das pessoas terem que aprender e se instrumentalizar para viver com menos recursos energéticos é cada vez maior, e com isso vão nascer várias pessoas ensinando, e muita gente vai querer ensinar sim com o rótulo, vamos dizer assim, com o conceito da permacultura, porque é mais fácil, a pessoa pega carona num movimento que já existe há muito tempo, que já é um movimento que tem uma certa vibração de ecologia, de ambientalismo, de harmonia, e aí assim segue. Agora, o meu chamado para alguns educadores como vocês, assim, que já estão ocupados com outras coisas e que já têm uma noção de outras importâncias, é preciso ocupar espaços de mídia, na medida, claro, da saúde de cada um, porque se as pessoas mais velhas não fazem isso, as pessoas mais novas que usam esses meios para buscar informação, elas só vão encontrar os que não estão fazendo o serviço direito. Eu queria usar um outro termo aqui, mas eu vou eu vou... O que a gente tenta fazer, Eurico, nós temos o blog,
desde 2007. Mais ou menos cada semana sai alguma coisa. Aí a gente montou por um grupo do WhatsApp que saiu uma discussão sobre estudos, coisa e tal. Montamos o Permafórum, que o pessoal lá do Ceará, o Paulo, é super ativo, que é para ser um depositário, uma biblioteca por assunto. Que também está andando, é um projeto coletivo, também tem um bando de gente. A outra parte tem limites no sentido de que tem um educador que chama Kobo, que ele fala, toda tecnologia que nasce até você ter 12 anos, para você é meio ambiente. Uma criança, uma geladeira ou uma árvore, os dois fazem parte do contexto de meio ambiente dela. Toda tecnologia entre os seus 12, 13 e os seus 20, você é nativo, entre os 25, você é nativo dessa tecnologia, ou seja, você vai dominar essa tecnologia muito facilmente. Toda tecnologia dos 25 aos 35 é a tecnologia do porvir. Você vai remar, vai aprender com relativa facilidade e vai desfrutar dela. Toda tecnologia que aparece depois dos 35, você tem que remar muito para usar. Você não é nativo, você não sabe quanto que você vai dominar. Então, assim, ó, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, o Jorge não tem nenhum dos dois. Temos um e-mail, temos blog, não nos negamos a dar entrevistas. Em alguns casos, nós somos seletivos nas entrevistas, é verdade. O teu caso, por exemplo, a gente foi ver quem que é o Eurico. Eu já tinha visto um monte de texto teu no Fazenda Bela, não sei o quê. Sérgio, quem que é, como é que é. Ou seja, você começa a ter informação pelas ações da pessoa, né? Pelo teu blog, que eu já tinha visto, pelo site lá da Fazenda Bela, e você vai buscar informação e dar uma entrevista. Agora, senão é muito complicado. Dentro dessa possibilidade, a gente recebe pessoas, por exemplo, ontem foi um dia intenso. Vieram aqui, eram 30, né? 30 alunos do Instituto Federal de Educação com 3 professores. Já é a terceira vez que essa mesma escola, que é o ensino técnico com enfoque em agroecologia. Então, eles vêm, você mostra a casa, você passeia, explica o que é o design, vai andar, mostra a foto do satélite, mostra o design feito. É um negócio muito legal. A gente recebe as pessoas assim, por exemplo, e essa moçada que vem da escola técnica, que não tem um puto no bolso, a gente recebe sem cobrar nada. Passamos o dia paparicando os caras para lá e para cá. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu falo por mim, esse contato com vocês que... eu, de certa forma, eu vivo isso também, mas é muito importante para as pessoas que precisam ver para acreditar que a mudança já existe. A questão maior é que quando as pessoas veem projetos como o de vocês e as pessoas que vivem como vocês vivem, faz sentido, reverbera de uma maneira mais intuitiva. É uma casa que funciona, é uma paisagem que funciona, é uma produção de alimento que funciona. Então, aquela vida, mesmo que a pessoa não consiga racionalizar, a pessoa chega nesse ambiente, chega na companhia de pessoas como vocês que vivem coerentemente a proposta, existe uma sensação de harmonia. Lugares como o de vocês e projetos e atitudes coerentes como a de vocês, a do Sérgio, né, a proposta que a gente tem lá na Fazenda Bela também, o que a gente percebe é isso, é que as pessoas chegam e existe intuitivamente um acalmar. E esse acalmar, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, eu não tenho, né, eu acredito que ele vem da realização de que é possível viver de outro modo, porque ninguém está feliz com a sociedade de consumo, está todo mundo cansado, está todo mundo triste, está todo mundo doente, né? Então, quando as pessoas veem que é possível, aquilo dá um conforto e dá um norte. Então, eu acho de fundamental importância o trabalho, e é por isso que eu estou fazendo esse trabalho também, que é para compartilhar esse tipo de coisa. Falando em crise, Eurico, eu acho que a crise não é só brasileira, a crise é civilizatória, a gente fala isso no curso. Nós estamos numa crise da civilização. Quando você fala que as mudanças estão aí, não é só a brasileira está péssimo, porque tem uma política horrorosa, política partidária, política de governo, é horrível. Mas se você for olhar, nós estamos no mundo inteiro com a questão do crescimento das direitas, da esquerda sem saber para onde ir. É uma crise civilizatória, nós estamos num pico de consumo que, como foi, não tem como sair, as pessoas já se deram conta disso. Né? Então, realmente é buscar espaços que a gente chama espaços de acolhimento, de acolher, né, que é isso que você está falando, essa sensação de quando as pessoas chegam na Fazenda Bela, chegam no Nós na Teia, chegam no Beira Serra, em Botucatu,
chega onde for, de lugares que acolham. Não que esse acolher seja hospedar e você vai ter o cara lá morando um tempo de tempo, mas para acolher e mostrar, olha, dá para ser. Nós estamos vivendo uma história pessoalmente incrível, né? Que foi o fato de que nós temos uma filha. Quando eu me casei com o Jorge, eu já tinha 3 filhas. Nós temos uma filha que é a filha do meio, que foi a mais resistente na adolescência a tudo que tinha a ver com permacultura. De repente, estava lá em São Paulo, trabalhando em hotelaria e turismo, o marido, personal trainer, ligou e falou, mãe, podemos ir para aí? Eu falei assim, venham. E estão morando aqui faz 4 anos, com o filho nascido aqui, e fazem, a gente brinca que eles fazem o curso em doses homeopáticas. Então, de vez em quando, eles vão lá assim, quero fazer tal coisa. Então, a gente vai lá e fala assim, então vamos lá. Eu já tiro o sarro, já brinco com eles assim, aulinha, aulinha. Então, a gente tem as aulinhas. E as aulinhas são assim, ó, o Fernando fez a instalação inteira da casa, a instalação elétrica, o Jorge ensinou como é que faz instalação com LED, parará. Estão criando galinha, estão plantando mirtilo, estão plantando tung, estão. A casa com bacia de evapotranspiração, a Lola viveu a vida inteira numa casa que a gente fez uma bacia de evapotranspiração. Eu falei, Lola, a Beth lá em casa que tratava o esgoto, ela, a quem? E a casa dela, ela nem lembrava o que era. E aqui ela teve que construir uma Beth. Então, é muito interessante, né? Você vê, para nós é uma coisa, como diz o Jorge, de vez em quando ele olha e fala assim, meu Deus, ele é duro de acreditar. E já faz 4 anos que eles estão aqui. Né? Então, se transformando em grandes permacultores, e aí as coisas fazem sentido, porque não é mais só um projeto da Suzana e do Jorge e do Pedro e da Ilusa que vivem aqui do lado. É os filhos vindo. Então, outro dia foi engraçado que o Pedro falou assim, não sei muito o que a Helena vai querer fazer. Aí eu olhei para ele e falei assim, Pedro, tu lembra da Lola na idade da Helena? Ele falou assim, muda, né? Eu falei, muda. A gente prepara na sociedade de consumo os nossos filhos para ir viver outras coisas. E isso é mais uma noção cultural que nunca existiu na história da sociedade, na história humana. Os filhos, eles continuavam o que os pais faziam. Uhum. Numa sociedade com menos abundância energética, que a gente vai entrar nela, Claro. O alçar voo das gerações será mais próximo e eles vão ter mais noção da utilidade dos conhecimentos que vocês, por exemplo, transmitem. O que eu espero é que a gente consiga transmitir o conhecimento de maneira que as próximas gerações não levem tanto tempo para enxergar isso. Eu acho que talvez seja assim, um pouco o que a gente está tentando e tentando viver, e em alguns momentos é difícil, que é deixar o espaço para que dentro dessa experiência que a gente passa um monte de ideias e coisas, deixar espaço para que ele também bata a cabeça. Sei lá, para nós foi uma surpresa, nós até agora estamos assim em êxtase, meu neto sendo criado aqui, nosso neto é uma figura, anda pelado por aí, adora pegar peixe, vai pescar, vai não sei o quê, e tira o leite da vaca, é uma figura. Não tem preço. Não tem preço. Vai catar os morangos na horta. E o contato que ele tem com a natureza hoje, e a conexão que ele vai ter com a natureza é totalmente diferente de uma pessoa que cresce na selva de pedra. Completamente. Completamente. Eu vou fazer um salto aqui de assunto. Vocês têm um projeto... Oi? Volta para o teu foco. Não tem foco. A conversa é nossa, fica à vontade. É porque a Suzana comentou assim da experimentação com áreas, né? E faz o que você quiser aqui nessa área, faz o que você quiser ali. E eu sei que vocês têm um projeto aí que é um projeto de produção, né? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse projeto, porque uma das críticas que vem em relação à permacultura, principalmente em relação à agroecologia, é de que é um movimento de classe média, de retorno ao campo e de pessoas que vivem muito na esfera conceitual, mas que não produzem alimento. E vocês têm um projeto aí de produção, uma área grande, né? Como é que é esse projeto? Conta pra gente, por favor. Então, esse projeto, assim, na verdade, a gente colou num parceiro que sempre foi um grande parceiro desde 98. O Pedro Marcos e a Ilusa, mas principalmente o Pedro, ele era um moleque, ele agora está com 47. Está com 47 anos. Então, imagine em 98, há 20 anos atrás, era um moleque.
E ele e o Jorge sempre foram muito parceiros. O Jorge, ele fez esse curso que foi metade com o André, metade com o Jorge, e sempre foi parceiro. E o Pedro é de uma família de agricultores. O avô dele abriu esse sítio aqui do lado, que é o sítio Raízes, que são 24 hectares. Aí nós compramos em parceria com ele outros 15 e depois ele tem outros 15. Então, ficou um projetão, ficou uma coisa grande. E a gente trabalha em parceria com ele. Qual que é a parceria? Primeiro, de estar acompanhando, de estar em tudo, o Pedro vive e ele tem produção de boi, ele tem galinha, ele tem fruta, ele tem a parreira, que ele produz esse ano, foram 1.200 garrafas de suco de uva. Fermentado? 1.200. Hã? Fermentado? Não é o fermentado. Não é o fermentado. Suco. É uva Bordeaux, mas é para suco de uva. E o Pedro, assim, a gente vem acompanhando há muito tempo e a gente sempre teve Cerrito, que é esse lugar onde a gente mora. O Jorge sempre brincava, é um lugar lindo, é um lugar lindo. E a gente sempre teve um projeto de trabalhar com fruta orgânica, que se chama fruta de caroço, né? Que é pêssegos, ameixas, nectarina, pera, maçã, que necessita de frio. Então, aqui nós estamos em 910 metros de altitude, na Serra Catarinense. Quando a gente comprou esse pedaço, que é o miolo do sanduíche aqui, que é o Huaycayú, a proposta era de fazer uma área de produção de fruta orgânica e de produção de madeira à perpetuidade, no manejo com agricultura com madeira e com a possibilidade de animais embaixo, agro-silvopastoril. Aí, qual que é a grande parceria? O Pedro tem a produção das vacas. E nós fizemos o desenho, nós 4, que todas as áreas com inclinação, nós íamos trabalhar com manejo de madeira. Então, nós vamos procurar espécies, trabalhamos com alguns eucaliptos, então, o primeiro talhão, e a ideia é assim, ter um talhão que seria 1 hectare no rodízio, 1 por ano para ser retirado madeira. E essa é basicamente a conta. E aí nós estamos trabalhando com uma madeira nativa que é muito especial, que se chama bracatinga, que é uma madeira, é uma leguminosa, com um ciclo curto de 13 anos, ou seja, em 13 anos ela morre, e que dá uma madeira muito, muito boa. Se não usar para nada, para lenha ela já é o máximo. Então, uma madeira é uma raridade, uma leguminosa que cresça em tão curto tempo, dê uma madeira de densidade média. Então, nós estamos com esse projeto cada 1 ano, com as bracatingas em cada hectare, e quando elas já tiverem com 2 anos completos, né, de crescimento, nós vamos começar a soltar os bois embaixo, soltar as vacas para pastoreio embaixo, e vamos rodando esse projeto. Só que fora isso, dentro do projeto conjunto, então você tem a uva, você tem as frutas, que tem os cítricos, tem os pêssegos, caqui, o suco de uva, e a galinha, e o boi, e a área de lavoura. Dentro do design, nós temos uma área de lavoura aqui, que aí quem toca muito é o Pedro. Então, por exemplo, agora colhemos hoje batata, mais uma semana vai ser o feijão, as abóboras já estão dando, as culturas de verão. Então, é uma ideia, o desenho da propriedade se configurou com aquilo que a gente fala no curso, né? Está se configurando para sustentar. Hoje nós estamos sustentando essa lavoura aqui, está praticamente sustentando 4 famílias. Né? E a área do cultivo, da produção de alimentos mesmo, tem o que ali, Jorge? 2 hectares? Não, quadrado? Não tem. 1 hectare, né? Não tem 1 hectare. Não tem 1 hectare. A área dessa cultivo de batata, abóbora... Meio hectare, talvez. Talvez meio hectare. Então, dentro do desenho, entre os piquetes, entre a rotação, entre a madeira, que daqui a 13 anos já vai estar começando, 12 anos já vai estar começando os primeiros cortes, a gente está, essa a ideia. Quer dizer, mostrar mesmo como é que é um desenho que você pode ter a diversidade, a estratégia de montar uma coisa aqui, outra coisa ali, como que você vai manejando esse trabalho, que não é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Suzana. Papel do animal dentro desse sistema. Olha, lá em Iviporã, que é no outro projeto que é a Ecovila, a gente brinca que a gente cultiva couve de Bruxelas, porque às vezes os repolinhos dão uns trocinhos desse tamanho assim. Então, assim, o papel do animal.
Então, assim, ó, nós não somos vegetarianos. A gente entende que o animal, o sistema, não é só... Você não vai poder fazer um sistema que está produzindo só com os cocô de passarinho, que a gente tem muita fauna nativa, mas isso não vai dar conta. Então, essa função do animal como manter a parte de adubação do terreno, trazer de volta para a terra o que a gente está tirando, e a parte de produção de carne e energia é muito forte. Jorge. Não, eu queria fazer pouco um raconto da coisa, em função da tua pergunta. Eu vou contextualizar minha pergunta para vocês, porque assim, na verdade eu estou aqui abertamente fazendo uma provocação, porque cresce muito dentro da permacultura e de outras abordagens assim com inclinação ambientalista, a questão de que o vegetarianismo ou o veganismo seja mais evoluído, ou que seja uma questão de justificativa moral. E frequentemente as pessoas dizem assim, não, porque a carne, o agronegócio é a pior coisa. Eu falei, tudo bem, mas aí é questão de contexto. Se você produz de maneira agroecológica... Exatamente. Se você produz da maneira correta, o animal é um benefício no sistema e não um problema. Agora, se você quer comprar a sua carne do mercado e você está dizendo que não vai comer carne porque o agronegócio é um dos maiores malfeitores do meio ambiente, eu vou dizer uma coisa para você. O seu grão que você come é uma cultura anual que degrada o meio ambiente quase que da mesma forma. Ou pior. Ou pior. Sim, não. Digamos, tudo o que estamos falando está dentro de um enorme campo de confusões e de propagandas. Então, por um lado, queria deixar claro do que se estava falando antes, que foi a primeira parte, digamos, da tua pergunta, da tua provocação, que tem a ver com essa história de ser ou não permacultor, ser classe média, se é uma moda, se é uma forma bonita de dizer como devia ser, porque de verdade ninguém faz nada. Bom, temos exemplos para tudo, obviamente, e que alguns exemplos justificam esse tipo de conclusões. Mas, no nosso caso particular, nós temos dois projetos muito claros, cada um deles, hoje, no sentido de para que diabos são. E nós temos um projeto embaixo que, sim, é para novos rurais, ou seja, pessoal, e que se chama um sítio de acolhimento, em que chegam as pessoas e perguntam, bom, concordo contigo, não, fazem um PDC ou não, né? Pero numa conversa, concordo, a coisa tem que mudar, minha vida é uma porcaria, como faço? Por onde vou? Por onde inicia tudo isso? Bom, inicia por um PDC e vamos conversando. E vamos mostrando as possibilidades. Isso configura para nós a imagem, e convida também uma palavra muito mal usada, não? Outra vez um conceito de ser deturpados, mas a ideia de ter um espaço onde as pessoas possam viver em grupo, em comunidade, entre aspas, compartilhar tudo o que seja difícil, problemático ou de custo, facilitando a vida de cada um, compartilhar o que seja gostoso nos momentos de reunião. Ninguém está obrigado a ter que conviver sim ou sim com o outro, nem muito menos. Existe a individualidade, mas com respeito, no sentido da participação. Então, nós costumamos falar que as casas têm que estar na distância de que se escute o pedido de auxílio, mas não se saiba o conteúdo da discussão. Mas compartilhar uma ideia de... Adorei. Repete, Jorge, por favor. Vamos fazer aqui. O conceito ideal de distância de casas dentro de uma ecovila. Como que é a distância? A distância tem que ser suficientemente próxima para que você escute o pedido de auxílio e suficientemente longe para não saber de que está discutindo o casal. Genial. Então você resolve, digamos, todas as necessidades num exemplo. A produção, cada um é livre, pode produzir o que quiser da melhor forma, e é uma grande área de aprendizado, onde todos vamos aprender juntos. Tem outro detalhe que o pessoal costuma dizer, que é mais fácil criar uma alface do que ter um parceiro ou um amigo todos os dias. E, bom, se você que se constituiu como pessoa numa sociedade, se você tivesse nascido e vivido toda a sua vida dentro de uma caverna sozinho, não seria uma pessoa. Então, se você se individuou socialmente, como agora não vai querer compartilhar socialmente? Sobretudo essas instâncias que seriam para um bom viver.
não estou pensando na competição, estou pensando na cooperação. Estarmos juntos, vivendo num bom espaço, cada um fazendo o que acha melhor. Que não tem que viver 100% do campo, não tem que coisa nenhuma. E Biporã tem essa característica. A primeira exigência é você não tem que nada. Venha e viva. Busque seu caminho. Cada um de nós tem suas estratégias. Guaicaiú, esse outro projeto que estamos agora conversando contigo aqui na Serra Catarinense, é totalmente diferente. Ele se baseia sobre comunidades que já existem, são os rurais de várias gerações, nós nos acoplamos a eles e trazemos, a vantagem que nós trazemos é que não temos a pressa que eles têm para pagar seus custos, seu dia a dia familiar, porque nós somos aposentados e eles ainda não. Basicamente é isso. Então, que é o papel que nós estamos agora cumprindo aqui? O Pedro Marcos, sua família, o espaço vai produzindo da melhor forma, já com uma boa formação de permacultor e de pessoal que quer todo orgânico, a produção mais tradicional local, seja gado, seja produção de grãos, seja produção de frutas, o que a agricultura familiar mais ou menos sempre fez. Nós o que temos é o tempo que ele não tem. Então, eu posso me dedicar 3 anos sem lucro a instalar uma agrofloresta, para depois dizer para ele, bom, agora passa a tua vaca para cá e me libera teu espaço de pasto, que todos os anos você está sofrendo para ter um pasto decente. E vamos colocar árvores lá e vamos ir transformando um sistema que hoje ainda está dentro dos padrões, ainda que sejam agroecológicos, se você quiser, mas ainda responde a padrões estruturais da Revolução Verde, que se transforma num padrão de permacultura ou um padrão agroecológico, como se queira chamar, de um manejo ambiental. Essa pequena diferença de 2, 3, 4 anos que eu tenho na minha vantagem, eu que estou doando como possibilidade de mostrar essa transformação e que eles possam agora ir atrás dessa mesma onda. Porque é muito difícil dizer para um agricultor, bom, por 4 anos você não vai produzir nada aqui porque o solo tem que se recuperar. E que faz aí? Como paga suas contas? Como alimenta sua família? Isso a Suzana trouxe no começo, quando falou de como a permacultura me chegou como uma luva, porque eu era um eterno ecochato. Era um ecólogo de campo que dizia para as pessoas o que não podiam fazer, e quando me perguntavam como fazer, e não sei, não temos prática para como fazer, mas isso que você está fazendo não dá. A questão da degradação ambiental, da contaminação, do sobrepastoreio, degradação de todos os ecossistemas. Quando apareceu a permacultura, me trouxe todas as ferramentas para poder trabalhar isso. Então, deixei de ser um ecochato e passei a ser um permacultor, que é o que estamos exercitando hoje aqui. Agora, é muito legal o quanto que a gente aprende, né? E quantos mitos se quebram. Por exemplo, por que o vegetarianismo e o veganismo têm crescido nas cidades? No livro do David Holmgren, no Princípios, ele fala: é muito difícil para quem não tem mais contato nenhum com a natureza se responsabilizar pela morte de um outro ser vivo. Ainda mais se ele é animalzinho, né? Tá, que a alface também é ser vivo, mas essa tudo bem. E a gente tem aprendido absurdas coisas. Por exemplo, nós aqui estamos com um problema que está começando a aparecer e ficar sério, que são as lebres europeias. Foram introduzidas no sul da Argentina e no Uruguai e elas estão subindo e não tem predador. Os animais brasileiros não caçam a lebre europeia. Os felinos que existiam também, os felinos que existiam que podiam fazer isso também estão em risco, né? Estão em risco, mas eles mesmo na área que tem, eles não comeram. Panela. Não reconhecem. Não reconhecem, mas é um troço meio grande. Então, assim, ó, nós vamos ter que aprender a caçar lebre. É isso que eu estou falando, panela. Panela, claro, então, panela. A resposta de Bill Mollison seria: nós temos aparição já preocupante e de risco das lebres, das capivaras e do javali europeu que está avançando por todo o sul do Brasil. Esse não é brincadeira. Esses se juntam em 50 ou 100, arrasam com um milharal e se te pegam no caminho não fica nenhum humano em pé. Isso tem que matar mesmo como defesa. Então, o que eu diria Bill Mollison? Você não tem um problema com lebres, capivaras e porcos. Está faltando cartucho de escopeta. Está faltando tiro. Exatamente. Está faltando escabete.
tem que aprender a comer, como fazia. E panela de pressão. Tá faltando tiro e panela de pressão. Quando eu era adolescente, carregava minha espingarda e saía caçar porcos. Bom, vamos ter que voltar a isso. Bom, o vegetarianismo como cultura de forma de alimentação pode ser como qualquer uma outra, cada um decide o que quer comer. Tem pessoas que caem muito mal comer proteínas de um determinado tipo e outras pessoas que, se não comem essa proteína, morrem. Então, cada um tem que escolher e saber... Isso em si só já é uma informação importante, Jorge, porque as pessoas não levam isso em consideração. O princípio da individualidade biológica. A dieta não é uma ferramenta universal para todo mundo. Tem gente que funciona melhor com carne e tem gente que funciona melhor sem. Você tem população mundial que não suporta leite, todos os orientais. Para um chinês, para um japonês, da tradição, hoje provavelmente já estão transculturados, mas o leite é uma coisa venenosa, queijo não se come por leite podre. Então, eles têm um pâncreas que não é capaz de ajudar a digestão de leite. Os europeus, e casualmente, o leite e a imagem da leite não vem de uma bela vaca holandesa que está nos morros dos vales europeus. Esse pessoal, claro, que consome leite, não tem nenhum problema em digeri-la. Agora, sem entrar em discussões digestivas, porque podemos falar muito do mal que faz o leite na forma que hoje se consome, mas cada um devia saber que o que faz bem e faz mal. Cada família devia se conhecer. Cada região. Existem produtos regionais. Sabedorias ancestrais falam muito claro que você deve comer o que se produz perto da sua casa e na época em que se produz. Pronto, não vai ter erro de alimentação se você faz mais ou menos isso. Alguém quer comer mais carne, menos carne, nenhuma carne, toda carne? Estou nem aí. Tem direito a fazer o que quiser da sua vida. Agora, existe uma moda que tem muito a ver com, eu chamo de uma subespécie humana urbana. Ainda que seja maioria no planeta, mas em regiões como a que nós moramos aqui hoje, são minoria, porque ainda temos cidades de 2.000 habitantes contra campo de 10 ou 15 mil. Então, as proporções ainda são as antigas, de 20% na cidade, 80% no campo. Mas e no mundo não, a coisa mudou, são muito mais urbanos que rurais. Aparece de forma massiva toda uma visão de mundo absolutamente filtrada pelo concreto, não tem nada a ver com a realidade dos ambientes naturais, e bom, em todo um movimento que eu compreendo que nasce como uma reação frente ao maltrato, frente à produção da Revolução Verde, que vem com todos os venenos e demais. Se eles fossem conscientes de tudo isso que estão falando, se soubessem realmente o que estão falando, eu concordo com a posição deles. Agora, não concordo com o pessoal que toma isso como moda, não tem a menor ideia de que está falando, nega carne por negá-la, porque não tem conteúdos outros, porque pobrecito o bichinho que vou matar, e isso é uma tagarelice babaca, não faz nenhum sentido. A minha posição, Jorge, é assim, não é nem questão da minha posição, assim, eu respeito, se é uma questão filosófica ou espiritual e a pessoa é vegetariana por uma questão filosófica e espiritual, eu não tenho problema nenhum com isso. O que me incomoda, e aí de fato me incomoda, é a criação de um discurso de marketing de que toda carne faz mal para o meio ambiente. Existe uma desconexão dos ecossistemas e essas pessoas precisam entender que 2/3 do planeta vivem em regiões semiáridas e que se elas não comerem carne, elas vão morrer. Claro. E o pessoal que mora no Círculo Polar Ártico vai colher alface ou vai caçar foca? Exato. Peixe e urso polar. Não, é óbvio. Você fez a pergunta, e agora me lembro, de como víamos os animais dentro do nosso sistema. Bom, quando você faz um PDC, se lembra que os animais aparecem fundamentalmente no design como a conexão entre zonas. Então, se você vai comê-lo ou não vai comê-lo, como vai aproveitá-lo, é outra discussão. Mas eu costumo dizer que se você tem uma bela pastagem, espero que seja nativa, e você não coloca vaca, pois vão aparecer os herbívoros. Nenhum ecossistema fica vazio na medida que você não esteja criando cercas e criando condições para que ninguém possa se aproximar.
Pero nos ecossistemas, não nos agroecossistemas, sino nos ecossistemas originais, o equilíbrio verde-vermelho, sempre fala, da clorofila e do sangue, é permanente. Ou seja, não existe uma floresta que não tenha animais, não existe uma savana que não tenha animais. Se esses animais são humanos misturados com os outros, e como eles vão interferir, como eles vão participar, bom, essa é outra discussão. Que cultura vai analisar que coisa é outra discussão. Os animais, como hoje nosso planeta está constituído, pelos ciclos energéticos, por tudo que significa o fluxo energético completo do planeta, uma coisa que eu costumo dizer nos cursos, comentar nos cursos, e o pessoal o recebe como uma novidade tremenda. Parece ser que nas universidades e nos colégios já não se fala nada, não se ensina nada. Quando você vê o fluxo energético passando por um ecossistema e você estuda física e te falam de entropia e que a tendência de todo é acabar numa nuvem de calor e se degradar totalmente, aparece a vida, como no caso no planeta Terra, que é justamente a posição negentrópica. Quer dizer, o processo inverso. A vida utiliza a energia que está à disposição para construir sistemas. Ao mesmo tempo, a física nos mostra que os sistemas vão se degradando entropicamente. Nesse jogo, que é o yin e o yang, o branco e o preto, os opostos que são complementares, a vida circula. Então, se eu tiro o animal como um elemento dentro do meu design, eu vou ter que trabalhar só com uma metade. Vai ser difícil. Provavelmente eu tenho um sistema bastante degradado, não vai ser permanente, e vou ter que gastar uma tremenda energia por algum outro lado para supri-lo. Nada melhor exemplo que a Revolução Verde. Eu produzo enormes quantidades de grão, hoje chama-se soja, milho, qualquer outra coisa que se produza, ou gado, nos nossos países sul-americanos, com um custo energético várias dezenas de vezes maior que a energia que eu vou produzir, do alimento produzido. Isso é absolutamente insustentável. O sustenta, hoje, a subvenção do petróleo. Jorge, me dá uma licença aqui. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu só quero explicar o seguinte. A questão da Revolução Verde, né, é o uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos, etc., de todos os derivados do petróleo. E a menção que você está fazendo aí ela é muito importante, porque é o seguinte, em termos de caloria, né, a comida que chega ao supermercado hoje, se você consome 1.000 calorias, vamos fazer a dieta comum das pessoas, em torno de 2.500 a 3.000 calorias por dia, o agronegócio gastou mais de 10.000 calorias para produzir essas calorias que a gente come em forma de alimento, né? Então, o equilíbrio energético do sistema de produção de alimento que a gente tem hoje, ele é totalmente insustentável. Sem se falar em questões ambientais, só na questão energética, ele já é inviável. Totalmente insustentável. Então, na medida que o petróleo subvencione, isso vai existir. E o pessoal vai ganhar dinheiro com o agronegócio, sim. O dia que acabe o petróleo, se não encontrar outra fonte, isso acabou. Bom, quando nós falamos de agroecologia, falamos de permacultura, falamos de qualquer forma de produção, ou de viver no meio como ele é, obviamente que você vai ter uma produção restrita a essas possibilidades, onde você vai trabalhar em escala humana, escala familiar. Eu acho que toda escala, entre parênteses, não? Toda escala que excede a familiar começa a ser insustentável. O ideal seria escalas familiares ou de pequenos grupos humanos. Vocês talvez se lembrem, se liste aquele livro de Limites ao Crescimento, que já se falava no 72, o Clube de Roma, a história de que grupos humanos, cidades maiores de 50.000 habitantes, que era o limite para você conseguir ainda uma forma de satisfazer todas as suas necessidades básicas que sejam sustentáveis ou que sejam permanentes. E aí a gente tem uma outra questão, né? Que hoje em dia as pessoas perguntam assim, mas a permacultura, a agroecologia, a produção regenerativa de alimentos, ela dá conta de manter as cidades e mais de 9 bilhões de pessoas no planeta? E a resposta é a seguinte, olha, a gente dá conta de alimentar mais de 9 bilhões de pessoas no planeta. Mas a pergunta que não está sendo feita aí é, a gente deve sustentar e continuar apoiando o paradigma das cidades como elas existem hoje? Eurico, que delícia ouvir isso, porque nós falamos isso e as pessoas sempre ficam incomodadas. Então a gente fala assim, cidade não é sustentável. O que você tem que fazer? Fuja!
Você que faz? Eu moro num apartamento em São Paulo. Mora num apartamento. O Jorge, no curso, fala assim, mora num apartamento. Você não tem que morar num apartamento. Em São Paulo. O que você está fazendo em São Paulo? Vai embora. Vai embora. Então, assim, mas e a energia que foi feita para fazer essa cidade? Olha, a energia que está sendo gasta para manter essa cidade, para manter as pessoas doentes, para manter relações doentes, para manter uma escravidão branca, né? Que nós vivemos numa escravidão branca. As pessoas são... se não tem trabalho, ficam loucos e não entenderam que estão vendendo o tempo delas a troco de banana e que isso não funciona. Então, sim, tem que sair para as pequenas cidades, tem que sair das pequenas... diluir isso aí. Porque aí você a escala... produzindo alimento e 10 fazendo milhares de outras coisas. A escala, ela tá fora de proporção. E a questão que eu digo é o seguinte, mas eu não tenho aonde plantar porque eu não tenho terra. Não, o problema não é a propriedade, o problema é a atitude mental. Nas pequenas cidades, as cidades que são mais horizontais, você tem espaço público de sobra. Você não precisa nem ter propriedade de terra para produzir alimento saudável. Agora, se você mora numa selva de pedra, você não tem outra opção, ou você tem muito menos opções e você é levado a comprar comida que não é saudável com muito mais frequência. Então, a questão que não é colocar, e isso que incomoda as pessoas, principalmente o vegetariano e o vegano urbano, ele não consegue entender a ordem energética da situação, da opção de dieta dele. E, de novo, se é uma opção filosófica e espiritual, eu não vou entrar e não vou discutir. Mas, por favor, não argumente que a sua opção é uma opção pelo meio ambiente, porque a opção pelo meio ambiente, então, primeiro, não more em cidades de altíssima concentração. Claro. Segundo, escolha uma dieta que seja produzida localmente, como o Jorge estava falando, né? E terceiro, entenda que para que todo mundo no planeta possa comer de maneira saudável, não é possível uma agricultura que não seja de manejo integrado com animais. Ponto. Pero esse pessoal vegetariano ou esse pessoal vegano que não aceita a conversa, que fica num dogma totalmente fechado, não usa sapatos de couro porque vem de uma vaca, mas usa sapatos de plástico, então. Porque não temos muitas outras alternativas, que vem do petróleo, que está fazendo um estrago dia a dia, até guerras justificam isso. Então, qual é a coerência da visão ou da crítica de uma questão tão sutil como animal sim ou não no ecossistema, e não estamos falando de consumo, só a presença dele no ecossistema já é um drama, frente a coisas como substituir o regime alimentar ou o uso de bens em cima do teu corpo que tem origem petróleo, que tem origem Exxon, que tem origem exploração, que tem origem em escravidão e blá, 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 blá. Então, obviamente que é papo furado. Embora o que a gente tem que entender é o modelo de exploração de torturador de galinhas, de animal confinado, de animal maltratado. Claro que isso, todo e qualquer permacultor é contra. Agora, como diz o Jorge, a galinha feliz, a vaquinha feliz, que você tem outra relação, por exemplo, o Pedro aqui, nós temos sempre tem 3 vacas dando leite, vai rodando, sempre tem 3 vacas dando leite, que se tira entre 18 e 20 litros dia de leite, é tirado. Essa vaca fica com esse bezerro no pé, ela é apartada, é separada, mãe de filhote, à noite. Às 5 da tarde se separa, ou seja, o leite que é tirado e é só ordenhado de manhã, que é esse excedente da vaca, das 3 vacas dá 20 litros de leite, alimenta 4 famílias. Tem uma questão, Suzana, que é o seguinte, o pensamento sistêmico, o entendimento de como o nosso alimento hoje é produzido de uma maneira falsa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as pessoas têm que ter noção de que a carne de confinamento, seja ela o boi, a galinha, o porco, a carne de confinamento ela é extremamente nociva para o animal e para o meio ambiente. Mas o grão... Para as pessoas confinadas também. Pois é, mas o grão produzido pelo agronegócio, que é a base da dieta brasileira, arroz, feijão, milho, toda essa base, ela causa um estrago ambiental enorme, porque ela é produzida em monocultura,
porque ela é produzida de uma maneira totalmente insustentável. Então, quando se faz uma opção de dieta pelo meio ambiente e não se leva em conta o pensamento sistêmico como um todo, é hipocrisia. É furado. É. Bom, gente, olha só, verdade. Não é à toa que vocês têm se tornado referências no Estado e no Brasil de um modo geral, né? Vocês têm um modo de ser que ele é um modo sábio, né? Ele já junta a experiência com o conhecimento. Eu fiquei muito agradecido de poder bater esse papo com vocês. A gente conversou assim por um tempão. Gostaria de voltar e conversar sobre assuntos mais específicos outras vezes. E, mais uma vez, dizer muito obrigado. E esse espaço aqui vai estar sempre aberto para vocês divulgarem qualquer coisa que vocês precisarem. Foi, Jair. Obrigada. Foi muito bom. Apareça quando vier aqui pelo Sul. Vai ser bem bom te receber aqui. Eu vou ter que ir, não tem jeito. Qualquer coisa que quiser fazer uma troca, ou que quiser conversar, avisa e nos ligamos outra vez. E essa foi a entrevista com o Jorge e com a Suzana. Eu com certeza vou passar lá para fazer uma visita e aconselho quem não foi ainda a ir lá conhecer o Iviporã. Um detalhe importante aí da entrevista também, que eu vou colocar nas notas do podcast, foi o documento que foi criado pelo Jorge, a Suzana, o Sérgio, a Mônica e vários dos precursores da permacultura no Brasil. Um documento muito importante que guia os interessados em permacultura para que eles busquem instrutores e instrutoras competentes e ambientes de aprendizado que sejam seguros e harmoniosos, vamos colocar assim. Confere o documento aí nas notas do show. Semana que vem a gente conversa com o Sérgio Olaya. A gente volta a conversar um pouquinho sobre a agricultura sintrópica, mas o Sérgio traz um assunto um pouquinho diferente. O Sérgio se especializou em escalada e poda em altura e tem viajado também pela América Central e vai compartilhar com a gente aí o papel da agricultura sintrópica, das práticas regenerativas nessas outras comunidades que ficam um pouquinho mais distantes da nossa realidade. Eu vou ficando por aqui, Eurico Viana, com o podcast Impacto Positivo. Até o próximo episódio. E se você tem gostado do programa, passa nas mídias sociais, YouTube, Facebook, passa no site também, deixa seu e-mail para a gente ficar em contato. E não esqueça de compartilhar. Mudança boa, a gente faz em boa companhia. Um abraço e até o próximo episódio.